Olá, minha gente. Boa noite. Para quem assistirá em outro momento, bom dia, boa tarde. Sou Cássia Tamponé, terapeuta, palestrante em desenvolvimento humano. Desculpa. E hoje vamos conversar sobre investimento terapêutico. Cássia, que história é essa de investimento terapêutico? Isso mesmo. Conversando com as pessoas, algumas me falam exatamente o que eu coloquei no vídeo, o que eu falei no vídeo de convite para a live. Que não tem tempo, não tem dinheiro, e não dá para mim, eu vou ter que falar tudo, São as perguntas mais interessantes possíveis. Olá, boa noite, Everton, que bom que você está por aqui. E aí eu falei, vou fazer uma live para esclarecer um pouquinho isso aí, essas ideias todas. E no final vou fazer um lançamento que é novidade, tá bom? Uma frase que eu quero dizer logo no começo, para ficar assim na nossa mente, é: quando você muda, tudo muda. Alguém já viveu isso? Eu acho que todo mundo já experimentou de alguma forma isso na vida, né? Você muda um posicionamento, uma postura, toma uma decisão, toma um rumo diferente e outras coisas mudam. Não é que você vai mudar o seu jeito de ser propriamente dito, né? Você não vai mudar como pessoa, mas a forma como você vai ver a vida, a forma como você vai conduzir todas as suas atividades e relacionamentos e tal, passa a ser diferente, né? E quando você muda nesse sentido de sua postura, de suas decisões, de como você utiliza seu tempo, né? Aí outras coisas vão mudando, né? Tanto na sua condição de saúde, na sua relação com as pessoas, na sua disposição para realizar N coisas, inclusive na área profissional. E é muito interessante. Tudo isso é muito interessante. Então nós vamos falar disso. Tudo muda quando você muda. Tá bom? E pensando em terapia, antigamente, quando nós ouvíamos falar em psicólogo, né? Vou para o psicólogo, ou então vou para terapeuta, vou fazer uma terapia, vou fazer uma análise, vou para o psiquiatra. As pessoas pensavam o quê? Esse não está certo, né? Isso aí é coisa de gente doida. Não é verdade? É coisa de gente louca. Não. Tinha até o maior cuidado, mantinha em segredo, porque senão as pessoas iam pensar, né? E alguma coisa muito grave estava acontecendo. Né? Antigamente tinha esse preconceito, né, que aos poucos vem sendo esclarecido. Algumas pessoas ainda têm um pouquinho, né, uma pontinha lá de preconceito, mas aos poucos as pessoas estão percebendo que na verdade o terapeuta, o psicólogo é um aliado para que a gente possa se conhecer e enxergar diferente a vida. Né? Alguns pensam assim, eu preciso, ir para o terapeuta, o psicólogo, eu tenho muita coisa para resolver na vida, porque pensa que o psicólogo vai ajudar a pessoa a resolver dizendo faça isso, faça aquilo, né? E não é por aí também. Né? Então, essas
essas formas de pensar, digamos assim, está sendo mudado ultimamente, né? Passou-se a reconhecer a importância e a necessidade de contar com esses profissionais, né? Para que a gente possa se conhecer melhor e ter saúde mental, proporcionando assim qualidade de vida. Então, na verdade, o objetivo principal é esse, né? A gente poder se conhecer e se trabalhar nas várias áreas da nossa vida. É muito interessante que tudo começa com o pensamento. Tudo começa com a forma de pensarmos. Se a gente muda a forma de pensar sobre a nossa vida, sobre a vida das pessoas, a minha relação com as outras pessoas, comigo mesmo, com o ser superior, quando eu esclareço isso, quando eu tenho esses relacionamentos de forma saudável, a minha vida vai se tornar mais leve, né? Então, por que isso, Cássia? Por que você está falando tanto de se conhecer e pensamento? Porque o pensamento é o que vem na nossa mente, a nossa forma de pensar, que também tem a ver com o que a gente aprendeu uma vida inteira, né? Nossas crenças, nossos valores, nossas experiências. O pensamento é fruto dessas experiências todas. Então, nós temos determinados pensamentos, o que vai nos levar a ter determinados sentimentos e emoções. E essas emoções é que vão determinar as nossas reações e atitudes. Né? Então, tem gente que fala assim, nossa, quando eu percebi, eu já tinha falado. Eu faço as coisas sem nem pensar antes. Já ouviram alguém falar assim? Pois é. Então, quando a gente passa a se conhecer mais, a gente vai percebendo o desenrolar do nosso pensamento, qual é a emoção, qual o sentimento e emoção que está surgindo, e aí a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, né? Analisar um pouco mais, se observar um pouco mais. Né? Se a gente percebe que aqueles pensamentos estão causando um sentimento, uma emoção desagradável, a gente já para analisar, já tem um pouco mais de cuidado com as nossas reações. Eline, boa noite, seja bem-vinda. Oi, Merinha, que bom que vocês vieram. Bem-vindas. E aí, nós estamos falando, né, que quando a gente muda, tudo muda. E tudo começa com o pensamento. Né? Então, quando a gente já se conhece, quando a gente se encontra em determinada situação, a gente já começa a prestar atenção nos pensamentos que vêm e nos sentimentos que vêm depois. E aí, como a gente se conhece, a gente começa a trabalhar esse pensamento, a olhar as situações de uma forma diferente, mais assertiva, o que vai mudar a nossa reação. Entendeu? Vai ser uma reação que a gente deseja, né? Que seja mais construtiva, digamos assim. Oi, Rodrigo, boa noite. Bernardo, boa noite. Sejam bem-vindos. E aí, essa questão, Cássia, aí de investimento terapêutico. Então, investir na terapia é investir em você mesmo. Né? É dedicar tempo e recursos para cuidar da sua saúde mental. Não é só um local
para resolução de problemas. Como assim, Cássia? É assim, é um lugar que você vai poder, se conhecendo, analisando todas as áreas da sua vida, você vai poder ter um tempo de avaliar e decidir o que está bom, o que precisa melhorar, por onde eu começo, se entender por que a minha reação é essa, por que meu sentimento em relação a determinada situação é esse. E isso é muito bom. A terapia é um investimento valioso e muito melhor que isso, trará benefícios duradouros. Porque não é como uma medicação que passa o efeito e você tem que tomar novamente. Claro que nós estamos em constante mudança, não é? Então a gente é sempre um se redescobrir. Até hoje, claro, eu acho que com muitos aqui, a gente fala, nossa, eu nunca tinha percebido que eu penso desse jeito, que eu valorizo isso, que eu questiono tanto isso, que eu faço isso dessa forma todas as vezes e eu não mudo. E aí a gente começa a mudar para ter essa flexibilidade, não é? Então, se a gente for pensar em valor, o valor da terapia individual é imensurável quando se trata de bem-estar emocional. A gente começa a dizer assim, o bem-estar tem preço? A nossa paz tem preço? Se sentir livre, ter amor próprio, se valorizar, tem preço? Não é verdade? Crescimento pessoal, qualidade de vida. E aí a gente começa a analisar e dizer, nossa, não tem preço. Nossa paz não tem preço. Oi, Nilma, seja bem-vinda. Que bom que você está por aqui. Então, ao investir na saúde mental, os indivíduos capacitam-se para enfrentar os desafios da vida. Então, não é só quando você se conhece e começa a ter mais habilidade com você mesmo diante das situações, você vai, como é que eu posso dizer assim, digerindo as situações, tomando decisões sobre as situações que você está vivendo no momento, mas você acaba aprendendo para outras situações da vida. Por isso que é duradouro. Aprender a se amar é maravilhoso e é duradouro. E assim, você começa a aprender a enfrentar, digamos assim, os desafios da vida de maneira mais saudável, mais leve, mais gratificante. Ah, a vida agora vai ser um mar de rosas? Não, não é nem assim. Mas você vai estar mais bem preparado para viver essas situações todas do dia a dia, né? E aí a gente pode dizer, esse acompanhamento seria só individual? Não. Tem empresas trabalhando essa questão do autoconhecimento com seus colaboradores, procurando melhorar a autoestima. Até algum tempo atrás nós vimos falar muito em humanização em tudo que é área, né? Mas a grande descoberta agora é me conhecer, me aceitar, saber como eu consigo trabalhar minhas emoções, inclusive para eu saber como me relacionar com a minha equipe de trabalho. Oi, Nan! Maravilha ter você por aqui. Boa noite. Então, é maravilhoso isso. A empresa só tem a ganhar. Todo mundo, né? Todo mundo ganha. Ganha a empresa, os colaboradores e os clientes, claro.
não é? Porque a convivência, inclusive, entre todos, fica muito mais agradável, com mais respeito, né? Com mais colaboração. O funcionário, o colaborador se sente mais valorizado. Né? Então, é um investimento também empresarial valiosíssimo. Então, por que investir em terapia? Ressignificação das crenças, não crenças aqui no sentido de crenças religiosas, mas a sua crença sobre vida, sobre viver, sobre o que tem valor, sobre acreditar, inclusive, mais em você mesmo. As crenças em geral. Né? Pode ensinar com o tempo a pessoa, cliente, paciente, a reconhecer seus pensamentos disfuncionais. Aí é que está a grande questão. Por que eu penso assim? Por que meu sentimento é esse? Por que quando alguém me diz isso, eu fico tão triste? Porque não é assim, gente? Às vezes acontece alguma coisa, alguém fala alguma coisa, aí tem algumas pessoas levam aquilo com muita naturalidade, já tem outras que ficam, nossa, você viu o que ela falou? Você viu como ela falou? Se sente até assim atingido. Por quê? A forma de ver, alguma experiência que essa pessoa viveu naquele sentido, que para ela chega a ser às vezes doloroso ouvir algo daquele jeito, daquele tipo. Não é interessante isso? Então, começa a construir pontos de vista diferentes, alternativos, né? Mais assertivos para ela e para a convivência com as pessoas. Né? Então, a terapia, na verdade, olha a pessoa como um todo. Eu sou terapeuta hoje, faço palestras nessa área de desenvolvimento humano, mas trabalhei mais de 30 anos como enfermeira. Desses 30, 15 anos em saúde mental. Trabalhei em um hospital psiquiátrico e ensinei no ensino superior essa área de saúde mental. E é muito interessante pensar sempre na pessoa como um todo. A gente diz visão holística. Então, como a pessoa está nas três áreas básicas da pessoa: corpo, mente e espírito. Na terapia não é diferente. Nós precisamos pensar na pessoa como um todo. E são várias as áreas. É necessário analisar praticamente todos os aspectos, as áreas da vida da pessoa para entender como ela pensa, como é que ela raciocina, por que ela reage daquele jeito. Eu lembro que em algumas situações, na vivência lá com os alunos de saúde mental, às vezes eu fazia algumas perguntas para compreender por que o comportamento dele ou dela estava sendo daquele jeito, e eles perguntavam: por que a professora estava me perguntando isso? E aí era um momento que a gente ia sentar, conversar, né? Porque para se entender melhor por que a pessoa reage daquele jeito, valoriza tanto determinados pontos de vista, nós precisamos saber da história dela. Né? Só que muita coisa interfere. Por exemplo, essa questão do corpo, do físico. Às vezes a pessoa está com algum distúrbio físico que está provocando aquele tipo de comportamento. Por exemplo, problemas de tireoide. A pessoa pode estar tendo variação de humor em função disso.
Sabia que, por exemplo, também a falta de água pode fazer a pessoa ficar muito com uma fadiga imensa, sem energia. Tá deprimida. Não. Às vezes outros problemas hormonais, a fase mesmo da menopausa na mulher. Então tem várias questões fisiológicas, né, do corpo que pode fazer com que a pessoa tenha determinado tipo de comportamento. O funcionamento cerebral pode ter alteração. E aí a pessoa tem um tipo de comportamento, não foi nem por sabe-se lá quantas experiências de vida, não. É uma questão de funcionamento químico cerebral, que precisa ser estudado, investigado. E a questão espiritual, aqui não exatamente religiosa, mas espiritual, na questão do sentido da vida. Também é importante, né? Então, uma área que a gente precisa, uma das áreas, eu listei aqui 12 áreas. Uma das áreas é autoconhecimento, que eu até já falei aqui rapidamente, né? Então, quando nós nos conhecemos, nós aprendemos a lidar conosco mesmo, né? Eu sou detalhista, eu falo demais, então às vezes eu estou elétrica, eu costumo brincar, eu falo pelo cotovelo, pelo joelho, pelo calcanhar, porque eu falo demais. E às vezes eu tenho que estar atenta, porque eu não deixo as pessoas falarem, então eu atropelo, e aí eu percebo, Cássia, ó, calma, respira, deixa a pessoa falar, depois você fala. E eu peço até desculpa, pode falar. Né? Essas coisas são assim detalhes tão pequenos, mas que fazem diferença. Né? Às vezes a gente está assim incomodado, acontece comigo isso. Às vezes está assim incomodado, alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Aí você para, vai analisar tudo que você viveu durante o dia e você descobre alguma coisa que ou você não conseguiu fazer, ou que alguém te falou, enfim. E aí nós podemos parar e pensar, vem cá, por que você está valorizando tudo isso? Isso é tão importante assim a ponto de tirar a sua paz? Vale a pena perder a paz por isso? Entende? Então a gente vai conversando até com a gente mesmo. E nos conhecendo mais e aprendendo a lidar mais. Outro ponto, oi Crenilda, seja bem-vinda. É a alimentação, gente. Alimentação e água. É indiscutível em relação à qualidade de vida, à saúde mental. Como assim, Cássia? Olha, gente, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, já ouviram falar? Pois é o nosso segundo cérebro. A água, nós somos a grandíssima maioria, entre 70% a 80% do nosso corpo é água. Nós precisamos beber água. Isso mesmo. Então, já ouviram falar, você é o que come? E é isso mesmo, você é o que você come. O alimento, ele precisa ser o mais natural possível. Precisa ser aquele alimento que você descasca, né? O mais natural possível. Frutas, legumes, verduras, quanto mais você puder, grãos, enfim. Você se alimentar o mais natural possível, melhor é para seu organismo.
Porque o que acontece? Os alimentos processados interferem no funcionamento do intestino, interfere na flora intestinal. Nós temos uma flora intestinal que ajuda na produção até da serotonina, que é o hormônio da felicidade, do bem-estar. Já pensou? Então nós precisamos nos alimentar melhor para que todo o nosso corpo seja saudável e o nosso cérebro seja beneficiado. Eu ouvi um nutrólogo falando que as indústrias que produzem alimentos que vêm em pacotes, vamos colocar assim, né? Tem que ter alguns aspectos que vai chamar nossa atenção e vai fazer com que a gente tenha o desejo de comer mais e mais e mais e mais, porque vai despertar o prazer. E o que será? Açúcar, que hoje é considerado uma droga, sal, gordura, o aroma das coisas que são artificiais, né? Às vezes até a tintura, né? Para parecer mais natural possível. E o que eu achei muito interessante é a crocância, que as pessoas sentem a necessidade de ouvir o croque, croque, croque quando mastigam. Já pensou? Então a gente precisa pensar no cliente, a gente, terapeuta, precisa pensar no cliente nessa área também. Como é que você está se alimentando? Né? Como é que está a ingestão de água? Bebe água o suficiente? Porque beber pouca água pode causar cansaço. Às vezes a pessoa fica desanimada, tem dores de cabeça, né? Cefaleia, pode diminuir a atenção. Olhe quantas coisas. E a pessoa vem com toda essa queixa e a gente pergunta, bebe água? Ah, não. Água não tem gosto de nada. E é um hábito que a pessoa, eu vou colocar assim, uma semana que ela comece a tomar mais água, a ingerir mais água, ela pode melhorar muito a atenção, o bem-estar, melhora a dor de cabeça. O intestino passa a funcionar melhor. Então é algo que a gente precisa dar atenção. O sono, gente, nem se fala, né? O sono é um dos segredos para a qualidade de vida. Porque nesse momento a gente vai repousar e refazer a nossa energia. A nossa repõe, né? As nossas baterias, recarrega as nossas baterias. Então a gente precisa do sono para que a gente tenha condição mental para, no outro dia, ter toda essa vitalidade para trabalhar, para se relacionar, para fazer atividade física, enfim. Tudo. O sono é um grande segredo, é um aspecto da vida que tem sido cada dia mais estudado. Para profissionais de várias áreas, inclusive quem faz esporte, mas também pessoas de níveis elevados de estudos, né, que precisa usar muito a mente. Então é importante estar atento a isso aí e a dormir melhor. E qual horário mais indicado para dormir? O horário que a gente produz a melatonina é de 22 à meia-noite, há quem diga até 1 hora da madrugada.
Então precisamos estar aí na cama, dormindo, para que a gente seja beneficiado com esse hormônio. E pela manhã, ao acordar, poder ver a claridade, enxergar. É importante que para o nosso cérebro acordar, para o nosso corpo acordar, ele precisa ver a claridade, não a claridade do celular. A claridade que você vai ver através de uma janela, de uma porta, um vitrô. Essa claridade natural para que o seu cérebro possa acordar, tá bom? Gente, consulta médica. Como assim? A terapeuta vai perguntar, tá indo pro médico, tá fazendo exame? Exatamente. Por que será? Vocês sabiam que as vitaminas interferem muito no humor da pessoa? Vitamina B12, por exemplo. Muito. Vitamina D interfere muito. Às vezes você não está sentindo nada e está com um certo grau de infecção. Né? As questões hormonais também a serem avaliadas. Então tem muitos aspectos da condição física, como eu falei antes, que é importante. E com esses exames, tratando aquilo que não está equilibrado no nosso corpo, nós vamos nos sentir bem melhor.